Com os surtos de gripe em meio à pandemia de Covid-19, surgiram muitas dúvidas sobre a diferença entre as doenças. Tanto a gripe quanto a Covid-19 são infecções virais que atacam principalmente o sistema respiratório e que podem causar de sintomas leves a graves. Essas doenças são transmitidas da mesma forma, por meio de gotículas ou pelo contato com superfícies contaminadas. A gripe e o Covid têm várias semelhanças, mas também muitas diferenças, e sobre isso que vamos falar. Saudações, grandes champions! Eu sou Sheldon Starks e esse é o canal Nerd Tudo. Sejam bem-vindos! Vamos descrever as principais semelhanças e diferenças entre os dois vírus respiratórios de maior repercussão mundial, o vírus da gripe e o do Covid-19. Vamos falar sobre detalhes, desde a classificação, detalhes de cada vírus, as manifestações clínicas e como podem ser tratados ou prevenidos. Nós já tínhamos feito 2 vídeos bem legais sobre vírus. Num deles falamos sobre o que é vírus e no outro falamos sobre a classificação dos vírus, as mutações e variantes. Falando em tipos de vírus, nesse vídeo não vamos falar sobre resfriado, que também é uma doença respiratória, frequentemente confundida com a gripe e também é causada por vírus, sendo os agentes mais comuns os rinovírus, os vírus para influenza e o vírus sincicial respiratório, além de metapneumovírus, entre outros. Os sintomas do resfriado, apesar de parecido com os da gripe, são mais brandos e duram menos tempo. Neste vídeo, vamos entrar na molécula dos 2 agentes virais mais provocadores de pandemias e que são temas das maiores dúvidas e discussões científicas. As semelhanças e diferenças entre o vírus da gripe e o coronavírus. Depois da vinheta. Vamos falar desses 2 vírus, o do coronavírus e o da gripe. Primeiro, o que são esses 2 vírus? O coronavírus é um vírus que possui um material genético feito de RNA de fita simples, sentido positivo, ou seja, um material genético que serve diretamente para a produção das suas proteínas. Assim, ocorre uma maior velocidade na geração de novas cópias de vírus na célula infectada. Eles são envolvidos por uma capa de gordura e proteína, além também da presença de várias proteínas em sua superfície. Entre elas se destaca a proteína spike, ou proteína S, que é uma espícula glicoproteica, ou seja, formada de glicose e proteínas, que se liga fortemente à enzima ECA2, presente em nossas células, o que torna sua infecção mais fácil. É um dos principais componentes do vírus. Já o vírus da gripe, cientificamente chamado vírus influenza, é uma partícula esférica, também com material genético feito por segmentos de RNA, só que do tipo RNA fita simples, senso negativo, ou seja, de uma classificação diferente de vírus em relação ao coronavírus. Esse material precisa de mais etapas para se replicar. Esse material genético codifica uma grande variedade de proteínas virais que têm funções essenciais ao vírus, como as proteínas hemaglutinina, responsável pela entrada do vírus nas nossas células, onde irá se multiplicar. Essa é chamada de forma mais simples de H e tem 18 tipos. E a neuraminidase, que permite a libertação dos novos vírus que irão à conquista de novas células. Essa proteína é simplificada como N e tem 11 tipos. Por exemplo, H1N1 é o tipo 1 do H e tipo 1 da N. Outra provocadora importante de infecções é o H3N2, ou seja, é o terceiro tipo do H e o segundo tipo do N. Justamente essas proteínas são que ajudam a dividir os tipos de vírus. Esses 2 tipos fazem parte da influenza A. O vírus da gripe é dividido em 3 tipos principais de vírus: o influenza A, o B e o C. Os vírus A e B causam doença com impacto significativo, sendo os principais causadores das epidemias anuais. O influenza A é essencialmente um vírus das aves que se adapta ocasionalmente aos humanos, podendo causar pandemias, inclusive, sendo que o B
B é o principal responsável por surtos localizados em pequenas comunidades. O tipo C causa uma gripe ligeira. E os tipos de Covid-19? Devido às mutações que ele sofre, temos um grupo grande de variantes, que são nomeadas para simplificação com letras do alfabeto grego, como alfa, beta, gama e delta. As variantes recentes que mais geraram preocupação foi a delta e desde novembro de 2021 a variante passou denominada Omicron. Essa variante representa um grande número de mutações, algumas das quais preocupantes, que conferem mais resistência ao vírus. E as manifestações clínicas? Em relação aos sintomas que os pacientes apresentam, na gripe é comum que a pessoa vá dormir com a garganta arranhando e já acorde doente no dia seguinte, com febre, cansaço e mal-estar. A tosse geralmente mais cheia, mais grave que o resfriado, ela deixa geralmente o paciente prostrado, dificultando trabalhar ou continuar com as suas tarefas normalmente. Já a Covid-19 aparece de forma mais lenta, mas iniciando com dor de garganta, às vezes, e indisposição que pioram com o tempo, somam a outros sintomas. Um deles, mais chamativo, é a tosse seca. Outros sintomas menos comuns e que podem afetar alguns pacientes são a perda de paladar ou olfato, ou a diarreia, algo que não acontece de forma típica em casos de influenza. Nos casos mais graves, o COVID evolui para um tipo de pneumonia, além de ter mais relação com eventos trombóticos. Porém, os sintomas não são absolutos. Os sintomas se assemelham muito, congestão nasal, dor de garganta, dor de cabeça, nos músculos ou juntas. Então, de forma definitiva, só pelos sintomas é mais fácil de errar. Com isso é necessário realizar exames confirmatórios. Além disso, ainda existe uma outra possibilidade, a flurona, mistura do nome flu, que é gripe em inglês, e corona, quando a pessoa contrai os dois vírus ao mesmo tempo. Os sintomas serão simultâneos e não há uma diferenciação muito grande. Então, e o diagnóstico definitivo, se pelos sintomas não é preciso? Os exames dependem muito da época dos sintomas, mas que podem envolver desde o PCR, colhido pelo cotonete no nariz, que pesquisa os antígenos que são pertencentes aos vírus, e a pesquisa com painel viral, pelo nariz, e por fim, o teste de sorologia, que são utilizados com amostra de sangue para detectar se a pessoa teve contato e tem anticorpos do tipo IgM e IgG, que são produzidos pelo sistema imunológico após o contato com o vírus. Ele deve ser realizado após 7 dias do início dos sintomas. E como se trata essas infecções? No caso do COVID, não existe tratamento específico. Nesse modo, caso o diagnóstico aponte resultados positivos, as seguintes orientações são dadas aos pacientes, como repouso, hidratação, medidas adotadas para aliviar os sintomas, com uso de medicamentos para febre, tosse ou dor, e nos pacientes com sintomas mais intensos e quadros mais severos, eles devem ser hospitalizados, onde aí sim tem opções de tratamento, desde fisioterapia, oxigênio e outros medicamentos para situações mais graves como antibióticos. Quanto à gripe, a maioria dos casos de infecção pelo vírus influenza se manifesta como síndrome gripal ou sintomas mais leves, que em geral possuem um caráter benigno e se curam sozinhos, às vezes só tomando remédio caseiro e canja de galinha, durando cerca de 1 semana com a utilização de medicamentos. Porém, ao contrário do COVID, em casos em que o paciente evolui para a síndrome gripal e tiver fator de risco para complicar, ou nos casos que já apresentam sinais de complicações, conhecida como síndrome respiratória aguda grave, aí nesse caso deve-se usar medicamentos específicos, como o Tamiflu. Quanto mais precoce, melhor, principalmente nas primeiras 48 horas dos sintomas. Esse medicamento ajuda a combater o vírus da gripe. Lembrando que o Tamiflu não funciona para o coronavírus. Prevenção, mas ninguém quer adoecer para tratar ou arriscar. Então o melhor tratamento é prevenir, pois quanto mais o vírus Covid-19 circular através da movimentação das pessoas, mais oportunidades ele terá de sofrer mutações e se tornar mais forte. Portanto, a coisa mais importante que as pessoas podem fazer é reduzir o risco de exposição ao vírus. Tanto o Covid-19 quanto a gripe têm em comum que a prevenção envolve recursos preventivos, tais como a vacinação e medidas comportamentais, ou seja, isolamento de casos confirmados, uso de máscaras, distanciamento social, lavagem das mãos e uso do álcool gel. São as formas mais efetivas de controle. E a vacinação? Esse é um dos temas mais polêmicos, principalmente para o Covid-19, em que muitas pessoas, inclusive celebridades, defendem a liberdade de não tomar ou questionam a eficácia e segurança da vacina. Não levando em consideração a isso, fiz até um vídeo já falando sobre vacinas.
onde eu explico os tipos e a história das vacinas, que para mim estão entre as maiores invenções da medicina. Depois assistam, esse vídeo é bem detalhado. Quais são as vacinas que existem contra a gripe? Existem as vacinas trivalente e quadrivalente. A vacina distribuída na rede pública é a vacina trivalente, que possui os dois tipos de influenza A, H1N1 e H3N2, e um vírus da influenza B. Na rede privada, a principal é a quadrivalente, isto é, com 4 tipos de vírus influenza, 2 do tipo A, que é o H1N1 e H3N2, e 2 do tipo B, que dependem dos vírus circulantes no ano anterior. Essas vacinas geralmente são anuais, uma dose só. E a vacina contra coronavírus? No Brasil, 4 vacinas contra a doença já receberam autorização da Anvisa: a Coronavac, a AstraZeneca, a Pfizer e a Janssen, aplicadas em 2 doses principais e com reforços atualmente preconizados. Coronavac, a vacina do Butantan, é produzida em parceria com a biofarmacêutica chinesa Sinovac e utiliza a tecnologia de vírus inativado, ou seja, morto. A AstraZeneca é feita pela farmacêutica AstraZeneca em parceria com a Universidade Oxford. No Brasil, é produzida pela Fundação Oswaldo Cruz. A tecnologia empregada é o uso do chamado vetor viral, um adenovírus que infecta chimpanzés, que manipulado geneticamente para que seja inserido o gene da proteína spike, que é aquela proteína S do Covid. Assim, ele funciona como um Uber para levar o material do corona para o corpo. Pfizer, da farmacêutica da Pfizer, em parceria com o laboratório BioNTech, e se baseia na tecnologia de RNA mensageiro. O RNA mensageiro é quem dá as instruções ao organismo para a produção de proteínas encontradas na superfície do novo coronavírus, que por sua vez essas proteínas estimulam a resposta do sistema imune. Janssen, do grupo Johnson & Johnson, também utiliza a tecnologia de vetor viral, baseada em um tipo específico de adenovírus que foi geneticamente modificado para não se replicar em humanos. Ele parece um pouco com o da AstraZeneca. É isso aí, grande Champions! Vocês viram que o corona não é uma gripezinha, muito menos uma gripe. São coisas bem diferentes. E o objetivo é bloquear essas pandemias com a prevenção e vacinação, tanto na gripe como na Covid-19. A ciência está aí para ajudar a humanidade na sua evolução. Espero que tenham gostado. Se inscrevam no canal, deem seu like para ajudar o canal a crescer. Compartilhem com todo mundo. Vamos circular o vídeo no mundo. Somos Champions, juntos! Valeu! Assistam aos outros vídeos do canal. Super valeu!